hoje, ainda hoje é esse formato, essa didática. Na sua visão, está ultrapassada? Totalmente, né? Tanto que, só vou citar um exemplo, né? Talvez daqui a pouco a gente fale sobre isso, mas eu acabei de lançar um livro, Raul Seixas e a Administração Pública, que eu procuro colocar aí a música para o ensino do direito. E isso é algo praticamente visto como algo um ponto fora da curva, né? Assim, algo totalmente estranho, né? Quando, na verdade, o uso da literatura, da poesia, da música, da história, tudo isso pode e deve contribuir para que esse processo de aprendizagem se dê de forma mais efetiva, para que os alunos tenham mais interesse com aquela disciplina, né? Então, assim, esse modelo tradicional de sala de aula, em que o professor fala e o aluno apenas ouve e memoriza informações, isso evidentemente não forma um profissional completo, apto a interagir com a sociedade, a tomar decisões. Então, talvez, principalmente na área jurídica, eu posso falar mais dessa área, há necessidade da gente evoluir bastante, né? Evidentemente, já há boas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, as novas tecnologias estão aí para permitir que os alunos possam, a qualquer momento, assistir, por exemplo, vídeos, palestras. E algo... Antigamente, eu lembro, quando a gente queria ter acesso a uma decisão judicial, a gente teria que ir naqueles livros na biblioteca. Hoje em dia tem tudo na internet, né? Então, as facilidades são muito maiores. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem mais facilidades, isso gera uma certa preguiça, né? Então, a gente acaba ficando, de certa forma, meio avesso à leitura. Então, hoje em dia, as novas gerações não têm tanto esse hábito de ler os clássicos, ler literatura, né? E a gente acaba querendo aquela informação mais mastigada, aqueles resumos. Verdade. Né? Então, verdade. Tem gente que me estuda, por exemplo, para responder prova de concurso. Somente. Como se isso fosse o objetivo da faculdade. Fábio, interessante, né? Boa parte do que você colocou, coaduna, tem muito a ver com o que eu penso também. Eu acho que até a nossa grade curricular, né? Nossa matriz, ela precisa realmente ter dar uma evoluída, partindo da premissa do quanto evoluímos como ser humano, né? Então, tem muitas áreas que são relevantes na vida e que não estão ali inseridas. Então, daí, de repente, tem esse desencontro, como você bem colocou. O cara que é muito bom pesquisador em sala de aula e ele não tem a habilidade social e comunicativa de expressar, de descarregar seu conhecimento. E tem o cara que tem toda essa habilidade, mas também ele não foi preparado, nem excitado, nem treinado para pesquisar. Isso. Então, esse equilíbrio em várias outras áreas, né? Vários outros tipos de educação, educação financeira, educação alimentar, essa coisa da inteligência emocional mesmo, que por mais cético que a pessoa seja, né? Por mais razão que a pessoa seja, é ser humano, né? Eu lembrei de uma situação, por exemplo, quando a gente pensa em um advogado, o que é que muita gente logo associa? Poder de argumentação. O cara que fala bem... Ninguém aprende isso na faculdade. Ninguém é treinado para isso. Pronto. Não há essa preocupação em capacitar o profissional da área jurídica, o recém-formado, para que ele tenha assim, a possibilidade de convencimento mais fácil, que ele possa persuadir as pessoas, né? Então, assim, também ele não há uma preocupação com a questão da redação dele, da escrita. Incrível isso, Porque, né? assim, muita gente pensa que o profissional da área jurídica faz mais uso da palavra falada, né? Sim, oral, sim. verbalizada. Mas, na verdade, não. 90% ou mais das situações é a pessoa escrevendo. Caramba, é verdade. E as pessoas escrevem muito mal. Muito mal. Infelizmente, isso é fato. porque quem não lê não tem como escrever. Não, eu acompanhando nessa história de transição de carreira, e às vezes eu tive a oportunidade de acompanhar gente já no seu nascedor, ou seja, na decisão, quando vai... eu quero fazer direito. Eu estava fazendo entrevistas, né, contratando gente, e nessa hora algumas pessoas chegavam e você está fazendo que curso? Começava a conversar direito. Aí no meio do caminho dizia assim, você gosta de ler? A pessoa, sendo sincero, gosto não. Aí eu não ia dizer na hora, né, para não ser deselegante, mas assim, então minha filha desista do curso, né? Pois é. Porque você quer fazer direito e não gosta de ler. Outra pergunta. Você gosta de discutir questões que envolvem a sociedade? Não, não gosto. Não me interesso por política, por sociologia, então
Então, será Como que é você está no pode? caminho certo? Né? Entendeu? Essa realidade, ela tem tudo a ver com o que a gente precisa. Eu acredito que no momento, não sei se certo, não sei se tarde, mas acredito que haverá de chegar em que a grade curricular, em que o ensino seja bombardeado positivamente, no bom sentido da palavra, ter esse choque de realidade para melhorar essa grade de Eu ensino. acho que duas coisas a gente tem que pontuar. Primeiro, tem aquele profissional que realmente escolheu mal a profissão. Né? E aí você entra direitinho nesse contexto, né? Nessa transição de carreira. Né? Então, tem muita gente da área jurídica que está insatisfeita, que não está realizada. Né? E aí muita gente precisa desse apoio para fazer essa transição. É verdade, né? é verdade. E há outras pessoas que têm vocação, mas não foram trabalhadas da forma adequada. Não, o que tem de gente, cara, que tem um potencial enorme, mas ele não sabe que tem esse potencial. Isso. É incrível. Tem gente que está sentado num baú de ouro, mas ele está ali como pedinte. Ele está pedindo a quem passa, sem saber onde ele está sentado, sem saber quem ele é, o potencial que tem. E eu acho que nesse contexto que a faculdade tem um papel relevantíssimo. Né? Muita gente, hoje em dia, eu percebo que se pudesse, simplesmente não iria para a faculdade. Ficaria em casa, estudando em casa. Tal. Se o professor, por exemplo, não exigia a presença, a chamada, tal, muita gente acha que não é necessário ali. Mas eu acredito que é na faculdade que o aluno pode ter esse acompanhamento, essa orientação. Às vezes uma palavra, um diálogo, uma conversa que ele tem com um professor, com um colega, passa a ser o elemento decisivo para o êxito daquele profissional. Porque ele vai receber uma inspiração, um exemplo, né, uma palavra de orientação, que muitas vezes é algo decisivo. Faz a diferença total. Isso. Tanto que, isso é